Pessoal, bem-vindos a mais um tutorial do nosso sistema de gestão integrado. O objetivo é termos uma ferramenta de auxílio para o preenchimento correto dos registros e documentos do nosso sistema. O primeiro tutorial é sobre a lista mestra de documentos. Basicamente, a lista mestra é um formulário utilizado para controle de distribuição e atualização dos documentos do sistema de gestão integrado. A lista mestra de documentos é utilizada para controle de dois tipos de documentos, internos e externos. Nós temos então os documentos internos do nosso sistema, que são divididos em interno e interno corporativo, que são aqueles documentos que vêm da matriz São Paulo e que devem ser utilizados por nós aqui em Santa Catarina. E também temos o documento interno local que foi criado aqui em Santa Catarina para nossa utilização. E posteriormente o documento externo, que são documentos que não são gerados por nós, mas têm que ser controlados dentro do sistema. A lista mestra ela é bem simples, tem essa aba inicial que é padrão, onde nós temos o código do documento, a revisão, as páginas e a data em que esse documento foi criado. Depois ele já vem gravado a origem do documento, externa, interna, interna corporativo. E aqui embaixo nessas abas nós temos uma aba para cada tipo de documento conforme sua origem. Vamos começar a preencher o documento de origem interna. A primeira coisa é colocar a sua área, sempre lembrando que a base vem primeiro, conforme o nosso sistema de controle, e depois temos o setor. Aqui no caso, o escritório Florianópolis administrativo. Responsável, o gerente do setor ou o coordenador da área, que deverá manter atualizada a lista mestra de documentos. A data de atualização da planilha, muito importante ser preenchida. Ela deve ser atualizada sempre que um novo documento for lançado ou uma revisão for lançada. A partir daí, nós temos alguns campos obrigatórios, o código do documento. Eu vou colocar aqui um exemplo aleatório: instrução de trabalho, escritório Florianópolis, administrativo 001. A descrição, o nome desse documento, controle administrativo, a data em que ele foi criado, 17 de novembro de 2012. Automaticamente o sistema está programado para jogar uma validade de 2 anos. Por que isso? Porque pelo nosso controle de documentos, todos os procedimentos eles têm que ser conferidos, validados em 2 anos. No caso de ser feito o lançamento de um outro documento que não tenha uma validade de 2 anos, seja menor ou maior, você pode aqui colocar manualmente essa data. A revisão, primeira revisão 00 ou 01, 02, dependendo de cada caso. Aqui depois a gente tem o controle de distribuição desse documento. É a coluna mais importante da lista mestra. Quando você olha a lista mestra, você vai saber aonde está aquele documento. Por exemplo, esse documento o gestor vai definir que no escritório Florianópolis a área comercial precisa ter uma cópia desse documento. Aqui você vai colocar os locais, primeiro a base e depois a área. Ele define também que o CO, área administrativa, precisa também de uma cópia desse documento. E que o PGR, área administrativa, também precisa.
Feito isso, ele vai dizer aqui como que é feita essa distribuição. Se for pelo nosso sisteminha digital do Google Drive, ele vai considerar que cada área vai ter um acesso digital D. Para este documento, então ele vai colocar a letra D ali. Se tem uma área que não tem acesso a computador ou as pessoas lá não têm acesso ao nosso sistema, por exemplo, PGR, manutenção, e esse documento ele precisa estar disponível para essas pessoas, vai ser feita uma cópia controlada física. Então o gestor coloca aqui F. Vocês estão vendo que ficou amarelo ali. Isto é para chamar a atenção. Por quê? Porque essa cópia tem que ser impressa, tem que ser colocado cópia controlada no cabeçalho, e toda vez que esse documento for atualizado, por exemplo, aqui a revisão mudar para 01, tem que ser trocada essa cópia física. Se em uma auditoria aqui estiver 01 e lá na área tiver 00, gera uma não conformidade. Ok? Outros documentos que se coloca aqui na lista mestra, documentos internos, por exemplo, contratos. Você tem um contrato na sua área que tem vencimento e ele precisa ser controlado. Você vai colocar aqui o nome do contrato, fornecedor, por exemplo, Angelina, a data que ele foi criado e a data de vencimento. Revisão não coloca porque contrato não teria revisão. Ok? Se tiver qualquer outro documento que seja importante para o sistema de origem interna e que tenha vencimento, você pode lançar aqui para controle. No final, ele dá aqui quantas cópias controladas deste documento você tem. No caso aqui 4. 3 digitais e uma física. Na outra aba da planilha nós temos o interna corporativo. Nesse caso, o cabeçalho é o mesmo, né? E você vai lançar algum documento da sua área da matriz que você recebeu e precisa distribuir aqui nas nossas filiais. Por exemplo, PG ADM 001. Lembrando, sempre que o documento não tiver a base na frente, é porque ele não foi gerado aqui nas nossas filiais, ele veio da matriz. Então esse procedimento gerencial, processo de lançamento é o mesmo, a descrição, data, validade e a revisão. Aqui você vai colocar sempre a validade conforme o documento da matriz. Por exemplo, se ele foi criado hoje, vai aparecer a validade para daqui a 2 anos. Tem muitos casos em que o documento da matriz não foi revisado. Por exemplo, 17 de novembro de 2010, eu simulei aqui uma data de criação. A nossa planilha ela vai colocar em amarelo quando o documento faltar 30 dias para ele vencer. É um aviso. O que você deve fazer? Deve mandar um e-mail para a matriz solicitando o documento atualizado. Se o documento for criado aqui na sua área, você mesmo faz essa atualização e distribui. Caso o documento já esteja vencido, a nossa tabela pinta de vermelho. Isso é um alerta para que a gente possa fazer as revisões dentro do prazo de cada documento. Então funciona assim para todos os documentos que forem lançados aqui. O restante também é o mesmo. No momento que você recebe um documento da matriz, você tem que distribuir para as áreas aqui internas e você vai lançar aqui e colocar D digital, F físico conforme a planilha interna. Documentos de origem externa vão aqui nesta aba. Cabeçalho a mesma coisa.
Os campos para preenchimento são os mesmos, alguns documentos têm código, outros não, você deixa em branco. O que pode entrar aqui dentro desses documentos? Por exemplo, licença ambiental de operação. É um documento de origem externa e que tem que ser controlado. Aqui você vai colocar a data, a validade, revisão se não tiver, deixa zero, e os locais que você precisa que haja cópia desses documentos, física ou digital. Lembrando que a digital você deve enviar para o MASC, para mim, o documento físico para que seja feita a digitalização dele, distribuído conforme a sua lista mestra. A base de distribuição do sistema digital vai ser a lista mestra. Toda vez que tiver um D aqui, eu sei que aquela pessoa tem que ter acesso a esse documento. Outros documentos de origem externa, muito importante, FISPICs, Ficha de Instrução de Segurança de Produtos Químicos. A gente tem vários produtos químicos, cada setor deve controlar suas FISPICs. Nem todas têm validade. Como não tem validade, o que a gente vai fazer? 2 anos é o prazo para que seja solicitada para o fornecedor uma nova FISPIC. Se ele revisou, tudo bem, a gente substitui. Se ele não revisou, você dá baixa aqui que você pediu essa conferência. Ok? Outro exemplo de documento de origem externa, os programas de segurança, PPRA, né, de saúde, PCMSO, que é o de saúde ocupacional, também deve ser controlados aqui. Se a sua área utiliza de alguma norma, alguma NBR, ela deve ser listada aqui. Alguma legislação específica, vamos colocar aqui só legislações bem importantes, porque a gente tem o nosso sistema SILA, que faz o controle de atualização de legislação, mas se tiver alguma coisa também pode ser lançada. E assim por diante. O que a gente não coloca aqui na lista mestra, que ela é controlada em outro documento, são certificados de calibrações de equipamento. Esses certificados eles têm uma planilha específica de controle, então não são lançados aqui na lista mestra de documentos. Ok, pessoal? Então tá aí o nosso primeiro tutorial. Se alguém tiver alguma dúvida é só entrar em contato. Tá aí na tela os meus dados, e-mail, telefone. Um abraço a todos.